A gente sempre ouve por aí que perder umas horinhas de sono é péssimo para a saúde, não é? Mas e se a história não for tão simples assim? Hoje vamos mergulhar num estudo fascinante que coloca essa ideia à prova. Pois é, essa é a grande pergunta. Uma pergunta que muita gente se faz, aliás. A resposta parece meio óbvia, mas a ciência adora testar o que parece óbvio. Essa é a ideia que todo mundo conhece. A de que noites mal dormidas acabam ligando um interruptor de inflamação no nosso corpo, o que, com o tempo, poderia levar a problemas bem sérios. Então, vamos entender isso um pouco melhor. Para saber o que está em jogo, primeiro a gente precisa dar uma olhada nessa suposta conexão entre dormir pouco e inflamar o corpo. Imagina só, a inflamação crônica de baixo grau é como se o alarme de incêndio do corpo ficasse apitando baixinho sem parar. É um estado de alerta constante que vai desgastando tudo e, claro, abrindo portas para doenças. E os riscos ligados a esse alarme constante não são brincadeira. A ciência já fez a conexão entre a falta de sono e um risco maior de desenvolver problemas graves, como doenças do coração, diabetes tipo 2 e até demência. Mas mesmo com tudo isso, a pergunta continua. Será que essa ligação é uma regra absoluta para todas as situações? Foi para testar isso que os pesquisadores australianos montaram um estudo super controlado. E isso nos leva direto para a segunda parte, o experimento. Vamos ver como é que essa teoria foi colocada literalmente debaixo do microscópio. O estudo contou com 24 voluntários. E aqui tem um detalhe importante. Eram todos homens, jovens e saudáveis. Guarda essa informação, porque ela vai ser crucial para a gente entender os resultados lá na frente. Eles foram separados em 3 grupos. O primeiro, o grupo sono normal, dormiu 8 horas, tudo certo. O segundo, chamado de restrição de sono, dormiu só 4 horinhas por noite. Já o terceiro grupo também dormiu só 4 horas, mas, para dar uma pimentada, eles ainda fizeram 3 sessões de exercício intervalado de alta intensidade. O protocolo foi super metódico. Primeiro, 2 noites de sono normal para todo mundo, só para ter um ponto de partida. Depois, 5 noites de intervenção, com cada grupo seguindo o seu regime. Amostras de sangue e músculo foram tiradas antes e depois de tudo, para poder comparar. E agora, a parte que todo mundo estava esperando. Os resultados. E olha, eles foram, no mínimo, surpreendentes. A pergunta central era bem clara. Será que 5 noites dormindo pouco seriam o bastante para acionar aquela tão falada inflamação? E a resposta foi um sonoro não. Sabe aqueles marcadores de inflamação, as substâncias que os cientistas medem no sangue para ver se o corpo está inflamado, coisas como IL-6 e TNF-alfa? E então, eles simplesmente não se alteraram de forma significativa, em nenhum dos grupos, nem mesmo naqueles que dormiram só 4 horas. Nada. E essa falta de reação inflamatória não foi só no sangue, não. A mesma estabilidade apareceu quando eles olharam direto para o tecido muscular. Mas a ciência raramente é tão simples assim. No meio dessa calmaria toda, os pesquisadores notaram que uma pecinha do quebra-cabeça tinha se movido. E essa pecinha se chama NAFAT1. É uma proteína que ajuda a regular a nossa função imune. A quantidade dela aumentou quase 40%. Mas aqui está o pulo do gato. Isso só aconteceu no grupo que dormiu pouco e não fez exercício. Uma descoberta muito, muito específica. Certo, então como a gente explica essa contradição com o que todo mundo acredita? Isso nos leva para a parte de decodificar esses resultados. Os próprios pesquisadores levantam algumas hipóteses, tá? Talvez esses participantes, por serem jovens e saudáveis, sejam mais resistentes. Ou, quem sabe, 5 dias não seja tempo suficiente para simular uma privação de sono crônica do mundo real. Também tem a chance da resposta inflamatória ser um evento rápido, sabe? Que acontece e some antes de dar tempo de coletar as amostras. E os próprios cientistas reconhecem isso, como dá para ver aqui nessa citação do estudo. Eles mesmos apontam a necessidade de mais pesquisas para conseguir pegar a dinâmica completa. É assim que a ciência funciona, né? Um passo de cada vez. Então, o que a gente tira de tudo isso? Vamos juntar as peças do quebra-cabeça e ver o quadro que se forma? Um quadro bem mais complexo do que a gente imaginava. Acho que este slide resume a mudança de perspectiva perfeitamente. A gente sai daquela ideia de que qualquer perda de sono causa inflamação para uma visão bem mais cheia de nuances. Talvez o nosso corpo seja mais forte do que a gente pensa para lidar com o estresse de curto prazo. O ponto crucial aqui é o seguinte: esse estudo não está dizendo que dormir não é importante. Longe disso.
O que ele mostra é como a ciência funciona, sabe, refinando o que a gente sabe, adicionando camadas a ideias que antes pareciam super simples. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Que outras regras de saúde que a gente segue no dia a dia podem ter, por trás delas, uma história científica bem mais complicada do que parece?